Salmo 27, versos 4, 5 e 8 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Verso 8: A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Amém? Por mim eu parava por aqui. Pense num salmo extremamente autoexplicativo, mas eu gostaria de propor algumas reflexões com você essa noite. Vamos orar juntos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, que essa noite seja uma noite onde o Senhor fale conosco. Eu não tenho, Jesus, capacidade suficiente, eu não tenho condições suficientes de por mim mesmo expor as tuas escrituras e convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto, mas o Senhor é Deus. Cabe ao Senhor convencer a todos nós da sua vontade, do seu querer. Faz isso conosco essa noite. Comunica conosco as tuas verdades. Nós precisamos ouvir a tua voz, seguir a tua direção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Domingo passado, enquanto eu estava aqui no louvor, tocando, uma frase saltou ao meu coração. Tá dando muito microfone aqui. Uma frase saltou ao meu coração. A frase que saltou ao meu coração foi: uma só coisa. Uma só coisa. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Eu queria falar com você hoje sobre uma só coisa. Você pode repetir comigo? Uma só coisa. Mais uma vez, uma só coisa. Uma só coisa. Eu queria ser bem sucinto, bem objetivo, bem simples. Eu não quero inventar a roda, eu não quero te impressionar com oratória, eu não quero mostrar conhecimento bíblico, nada disso, nada disso. Eu queria falar sobre uma só coisa. E nós somos constantemente bombardeados por muitas coisas. Todos os dias nós somos tentados a ser muitas coisas, fazer muitas coisas, ir em muitos lugares. Mas eu fico me perguntando se existe algo que é extremamente fundamental. Se tem uma coisa que não pode ser substituída. Se tem uma coisa, uma coisa que não pode ser tocada, trocada, relativizada. Se tiver algo, é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Amém? E para isso eu queria usar a vida do autor do texto que nós lemos. Porque o Salmo 27 é um salmo de Davi. E Davi me parece um homem que aprendeu a ser um homem de uma só coisa. Se você conhecer um pouco da história de Davi, se você ler um pouco dos escritos de Davi, você vai conseguir entender um pouco do coração de Davi, de como Davi pensava, do que Davi falava. E eu suspeito que Davi se tornou esse homem de uma só coisa. Davi,
você sabe da história, ele é o rei. Na verdade, o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. Antes de Saul, você não tinha reis em Israel. Saul é instituído por Deus como rei de Israel. E o que acontece é que ele, como rei, se perdeu. E automaticamente, quando o rei se perde, todo o país se perde. Se você tem na liderança alguém perdido, automaticamente os liderados se perderão. Se você tem como autoridade máxima de um país um homem que perde o temor de Deus, a chance daquele povo inteiro perder o temor de Deus também é muito grande. E isso foi o que aconteceu com Saul. Saul foi o primeiro rei que perdeu o temor de Deus. Davi, então, é chamado por Deus para substituir esse rei. Israel era um povo em declínio, porque Israel passou agora a adorar vários deuses. E era tudo que Deus tinha pedido para que aquele povo não fizesse. Por várias vezes Deus falou assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Vocês não terão outros deuses além de mim. Vocês vão adorar só a mim. Vocês vão orar só a mim, cantar só a mim. Mas o povo se perdeu. O povo se distanciou de Deus. Vocês vão me matar com essa caixa. E quando Israel tem Davi como rei, Davi então é ungido por Jessé. E naqueles dias, na terra inteira, uma coisa representava Deus na terra. Nos dias de Davi, quando ele assume o reinado sobre Israel, uma coisa na terra inteira representava a presença de Deus. Você sabe o que é? Consegue botar foto para mim, Jonas? Consegue botar foto? Eu trouxe 4 imagens para deixar bem explicativo o que eu queria mostrar para você essa noite. Põe a da arca para mim. Isso. Nos dias de Davi, se você já sabe, tem paciência comigo. Eu quero ser bem beabá, bem básico hoje, para nivelar todo mundo. Nos dias de Davi, Gabriel, esse objeto, bem aqui, era um objeto que representava a presença de Deus na terra. O nome desse objeto é chamado de Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira, uma madeira chamada acácia. Ela era toda revestida de ouro. Em cima da caixa havia uma tampa chamada propiciatória. Em cima da tampa haviam 2 anjos, de frente um para o outro, daquela forma que está ali, ó. Esses anjos eram de ouro puro. A gente poderia passar tranquilo 1 ano falando só sobre essa arca e nós não esgotaríamos o assunto. 1 ano, domingo após domingo, falando só sobre a arca, nós não conseguiríamos esgotar o assunto. Mas isso aqui, Deus mandou Moisés fazer. E esse objeto chamado Arca da Aliança representava a presença de Deus nos dias de Davi, dentro dessa caixa de ouro, que não podia ser tocada, em hipótese alguma. Se alguém tocasse nessa caixa aí, morreria. Havia 3 elementos lá dentro. Havia a tábua com os mandamentos que Deus deu a Moisés. Havia a vara de Arão que floresceu. E havia um pote com maná, um pote de ouro com maná. Eram esses 3 elementos que havia dentro da Arca da Aliança.
E por que eu estou te falando isso? Porque Davi, depois de muito conquistar, depois de Davi muito alcançar como rei, como pai, como guerreiro, venceu muitas guerras, muitos inimigos, ele ainda sentia que faltava alguma coisa para ele. Essa arca aqui, antes de Davi, ficava num lugar chamado tabernáculo. Bota lá outra foto, Jonas. A outra. Essa arca ficava dentro dessa estrutura chamada tabernáculo. E o tabernáculo ele era composto de 3 partes. Você tem a parte externa, que era chamada pátio. Bota outra foto para mim. A parte externa e a parte interna era dividida em 2 outras partes. Uma parte chamada lugar santo, que era dentro dessa primeira cortina aqui, ó, até aquela outra. E uma parte mais reservada ainda, que era uma parte chamada lugar santíssimo ou santo dos santos. Aquela arca que eu te mostrei na primeira foto ficava naquele lugar mais reservado. A arca, que representava a presença de Deus, ficava dentro do lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Essa é como se fosse a igreja daquela época. Aqui fora faziam-se os sacrifícios, as cerimônias. A área externa, na área interna você tinha candelabro, uma mesa com pães, um altar de incenso, lugar santo. E no lugar santíssimo você tinha essa arca, chamada Arca da Aliança, e a Arca da Presença de Deus. Uma vez por ano, e só isso, uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava com o sacrifício, passava do lugar santo, do pátio externo, para o lugar santo, e entrava uma vez por ano apenas no Santo dos Santos. Ele jogava o sangue sobre essa arca e Deus liberava perdão sobre o povo dele. Um pouco antes de Saul, era essa estrutura de culto que funcionava. Quando Davi assume, como eu falei para você, Saul se distanciou de Deus, a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, foi levada pelos inimigos de Israel. Os filisteus recolheram a arca. E quando eu falar arca para você, você bota um tracinho de igual e bota na sua cabeça. A arca é igual à presença de Deus. Ou seja, quando o povo ia para a guerra lutar, a arca ia na frente, simbolizando para o exército o quê? Deus está na nossa frente. Deus está conosco. Então, se Deus está com a gente vai perder ou não? Não tenho nem possibilidade de perder. Por quê? Porque Deus está conosco. Saul se distancia de Deus e o povo de Israel perde aquela arca. O que acontece agora? Davi assume o reinado. E Davi assumindo o reinado, ele lembra dessa arca. E ele fala assim, eu vou trazer essa arca de volta. Não importa onde quer que ela esteja, eu vou trazer essa arca. E mais uma informação que eu queria te dar, que é a próxima imagem. Tira não, pecador. Bota lá. Aquela estrutura lá do tabernáculo é aquele quadradinho bem do meio, onde está saindo a fumaça. Aquele era o tabernáculo. O povo de Israel não era favelado, pelo contrário. O povo de Israel era muito organizado. Essa imagem aqui mostra muito bem como as tribos de Israel se organizavam como povo. Se você vê no livro de Números, capítulo 2, Deus diz para Moisés, eu quero que o povo se organize assim, assim, assim. Desse jeito que está aqui, ó.
Então, bem no meio ficava o tabernáculo. Mais próximo ao tabernáculo ficava a tribo de Levi. Está vendo os 3 quadradinhos? A tribo de Levi. E para cada lado do tabernáculo ficavam outras 3 tribos de Israel. Eu te pergunto, faz sentido esse tipo de organização? Por que, Natalina? Diz aí. Entenda, quando eu te mostro essa organização, o que tem bem no centro? Repete comigo, a presença de Deus. O tabernáculo. A arca da aliança. Olha como isso aqui é interessante. Quando Deus diz que quer que o povo se organize dessa forma, susto. O que Deus estava dizendo? Gente, se você parar para estudar um pouquinho a história, o que ficava mais protegido... Keliane, dá uma olhadinha nas crianças, vê que está precisando de alguma coisa lá. Keliane, dá uma olhadinha, vê se as crianças precisam de alguma coisa. Se você olhar toda a história, ficava mais protegido em um país 2 coisas: o rei e o tesouro. Porque o rei era a pessoa mais importante do reino e o tesouro era a coisa mais importante do reino. Tanto o rei como o tesouro do rei, essas 2 coisas eram que ficavam mais protegidas, automaticamente mais ao centro do país. O que acontece? Valeu, João. O que acontece aqui é que Deus estava ensinando para o seu povo que Ele queria que ficasse no centro aquilo que era mais precioso, aquilo que era mais valioso. E a arca ficava na parte mais protegida do tabernáculo, e o tabernáculo ficava na parte mais protegida de todo o acampamento do povo de Deus. Ou seja, todos os habitantes moravam em torno da presença de Deus. Todos os habitantes trabalhavam protegendo a presença de Deus. Se você ler Números capítulo 2, é a exata descrição dessa imagem aqui. Como Deus diz para cada tribo ficar alocada. Bem de frente ficava a família de Moisés e Arão. Ao redor a tribo de Levi e ao redor as demais tribos. Por que eu estou te falando isso? Porque Davi sabia disso. Só que essa estrutura de culto não era mais mantida. Só que essa estrutura de culto não funcionava mais. O que Davi pensa? Já conquistei muita coisa, mas está me faltando algo mais palpável que me lembre Deus. E ele lembra da Arca da Aliança. E ele bota um propósito no coração. Davi fala assim: eu vou trazer de volta para o nosso país a Arca da Aliança. E eu queria que você abrisse comigo 2 Samuel capítulo 6. Pode deixar a foto da... Isso. Aí depois você deixa a foto da arca. Depois do texto, deixa a foto da arca depois. 2 Samuel 6, do 1 ao 11, vai dizer assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para levá-la de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assentava acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab,
que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com bois e com símbolos. Chegaram à eira de Nacon. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, pois esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez descer à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa. Davi, na tentativa de buscar a arca da aliança, que reforço, representa a presença de Deus. Ele peca porque essa arca não poderia ser carregada por animais. Essa arca só poderia ser carregada por levitas. Homens poderiam transportar essa arca. Esse objeto que representava a presença de Deus jamais poderia ser carregado por qualquer outra coisa que não fosse homens da tribo de Levi. O que acontece é, Davi, bem intencionado, pega a arca, bota em cima de um carro puxado por bois. Os bois tropeçaram. E Uzá, na boa intenção de não deixar essa arca cair no chão, segura essa arca. O texto que nós lemos vai dizer para a gente que Deus matou ele na hora, porque ele não poderia tocar na arca, porque a arca representa a presença de Deus. Davi fica triste, ele fala assim: como é que eu vou fazer com isso agora? Como é que eu vou trazer a presença de Deus para mim? Como eu vou fazer isso? E se você continuar a ler o texto, você vai ver que Davi não desiste da presença de Deus. Que Davi, ele consegue trazer a arca. A Bíblia vai dizer que ele junta um novo grupo de pessoas. A cada 6 passos, ele sacrifica um animal. Dá mais 6 passos, sacrifica um animal. Dá mais 6 passos, sacrifica um animal. Se não me falha a memória, esse trajeto era cerca de 16 quilômetros. Imagina você olhar para trás agora, como ficou esse caminho. Foi custoso trazer aquela arca de volta para Jerusalém, mas Davi consegue fazer isso, porque queimava nele o desejo ardente por uma única coisa: a presença de Deus. Eu queria te mostrar outros textos que Davi escreveu. O próprio Salmo que nós lemos, Davi fala assim, o Salmo 27, versos 4 e 5, ele vai dizer assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Davi não estava buscando 2 coisas. Davi não estava buscando 3 coisas.
Não era um gênio da lâmpada que apareceu para Davi e falou assim: você tem 3 pedidos. Não era isso. Davi descreve no Salmo 27: eu queria só uma coisa. Sabe, eu fico me perguntando se Deus aparecesse para a gente hoje e falasse assim: João, Lindson, me pede uma coisa só. O que nós pediríamos para Deus? Ou melhor, se Deus descesse nesse culto aqui agora, pessoalmente, e olhasse para o nosso coração, e sendo Deus, buscasse nos entregar automaticamente aquilo que nós mais desejamos, Ele olhasse para o nosso coração, ele sendo Deus, se Ele olhasse para o teu coração, Alira, e falasse assim: Alira, hoje eu vou te dar aquilo que mais deseja o teu coração. O que será que nós teríamos? Com o que nós sairíamos desse culto? Você já parou para pensar nisso? Com o que você sairia desse culto se Deus desse para você aquilo que mais deseja o seu coração? Será que alguns de nós sairíamos daqui milionários? Será que alguns de nós aqui sairíamos de carro novo? Será? Com o que nós sairíamos daqui hoje, se Deus entregasse exatamente aquilo que o nosso coração mais deseja? Abre comigo. Salmo 42. Olha o que Davi escreveu também. Uma coisa peço ao Senhor. Olha o que Davi escreveu no Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o cervo, ou algumas Bíblias vão dizer a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Verso 2 vai dizer assim, ó: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É muito sério o que Davi está escrevendo. Você precisa olhar para esses textos e entender que isso é muito mais do que um texto bem escrito. Salmo 42, Salmo 27 é a expressão de um coração que deseja uma coisa só. Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Gente, olha o que esse cara escreveu. A minha alma tem sede de Deus. Eu não vejo a hora de estar na presença do meu Deus. Eu não vejo a hora de encontrar Deus face a face. Sem sombra de dúvida, Davi era um homem de uma coisa só. Salmo 103. Olha o que o Salmo 103 vai dizer. Enquanto eu li esses textos, eu fui muito tocado essa tarde. Olha o que o Salmo 103 vai dizer. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2 até o 5. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
Homens de uma coisa só escrevem sobre uma coisa só. Mulheres de uma coisa só pensam em uma coisa só. A minha oração é que nós sejamos uma igreja de uma coisa só. Assim como Davi foi um homem de uma coisa só. Um homem de uma só coisa deseja e nutre sentimentos por apenas uma coisa. Davi, com todas as suas falhas, foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque de tudo que Davi mais desejava, você lembra como Davi pecou? Salmo 51. Salmo 51, Davi vai dizer assim, ó: quando ele é confrontado por causa do pecado dele. Ele tinha caído com Batseba, e aí o profeta confronta Davi e fala assim: Davi, você fez errado. Davi vai escrever o Salmo 51, ele vai dizer assim: não afastes de mim o teu espírito, não me retires da tua presença. Gente, que homem fantástico era Davi. Se Davi fosse um pastor de igreja e tivesse pecado, ele não estava preocupado em sair ou não do púlpito. Se Davi fosse um integrante da equipe de louvor e tivesse pecado, ele não estaria preocupado se ele cantaria ou não no próximo domingo. Pelo contrário, um homem de uma coisa só está preocupado com uma coisa só. Um homem de uma coisa só quer agradar uma coisa só. Um homem e uma mulher de uma coisa só quer Deus, agradar a Deus, só pensa em Deus, trabalha por Deus, vive pensando em Deus, só quer glorificar a Deus. É só Deus na vida dele. Pense num homem fantástico, era Davi. Um homem de uma coisa só. E para não ficar desequilibrado, deixa eu te mostrar uma mulher de uma coisa só. Abre comigo, por favor, sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38 ao 42 vai dizer assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, essa tradução ficou boa, andava distraída em muitos serviços. Você já sabe onde isso aqui vai terminar, né? Você já entendeu o que eu quero falar para você. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, eu queria ser uma mosca branca para estar na casa de Marta nesse dia. E eu viajo vendo esse texto, porque Jesus está de passagem, e essa família recebe. Você conhece, está faltando alguém nessa história, que é o irmão Lázaro. Jesus está ali pregando, ensinando, e tem duas irmãs que representam todos nós. Todos nós temos um pouco de Marta, um pouco de Maria dentro de nós. E Jesus está ali pregando, ensinando, e
Maria estava sentada. A Bíblia vai dizer assim, que ela estava quieta, concentrada no que Jesus estava falando. E está tudo bem, está tudo certo. Só que Maria, a irmã dela, talvez estava preocupada com a limpeza da casa. Marta. Só que Marta talvez estava preocupado com o almoço daquele dia. A sobremesa se ia ser boa. Se ele ia dormir, como estaria limpo ou não o quarto que Jesus ia dormir. Concorda comigo, se você fosse receber Jesus na sua casa, essas não seriam preocupações que você teria hoje? Com certeza. Com certeza. E o que acontece é que quando Jesus chega, Jesus não estava preocupado com isso. E algo muito interessante nesse texto. Quem está trabalhando muito se incomoda com quem está sentado, aparentemente fazendo nada. Você pega Marta, agitada. A Bíblia vai dizer que ela estava distraída em muitos serviços. Talvez ela estava tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Lavar uma louça, fazer uma comida e limpar o chão. Talvez era isso que ela estava tentando fazer. Só não estava fazendo uma coisa, dando atenção para o que Jesus estava falando. E aí o que ela faz? Ela chega para Jesus e fala assim, eu acho que ela pensou antes, um discurso. O que eu falo para Jesus que vai fazer ele tirar minha irmã dali? Eu acho que ela pensou num discurso pequeno, pensou nas palavras que ela ia dizer. E o que ela vai falar para Jesus? Jesus, o senhor não está vendo que eu estou ocupada, fazendo um monte de coisa, e minha irmã está fazendo nadinha aí? A resposta de Jesus é engraçada. Porque Jesus fala assim, Marta, Marta. Se Jesus falar 2 vezes seu nome, você está lascado. Quando você estiver orando, Deus fala assim, Zena, Zena, ferrou. Deus fala assim, Thalia, Thalia. É o pai da gente. Quando vai falar assim, Liatã, Liatã, eu estava ferrado. Então quando Jesus falou assim, Marta, Marta, não era coisa boa que vinha. Jesus fala assim para ela, a minha tradução vai dizer assim, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Te pergunto, quantas coisas são importantes? Quantas coisas são fundamentais? Uma coisa só. Uma coisa só é importante. Eu te pergunto, o que é mais fácil? Dar atenção para uma coisa só ou para 10? O que é mais, na lógica, o que é mais fácil? Por que a gente faz o contrário? Por que a gente quer fazer as 10 que não tem importância que Jesus falou que teriam? E para fazer só uma, a gente não faz. Qual é o nosso problema? E a questão é, então a gente não vai mais trabalhar? Não trabalhe. Ah, não vai mais estudar? Não estude. Ah, não pode viajar? Viaje. Ah, não pode mais casar? Case. Você pode fazer tudo. Como que isso funciona? Se uma coisa só é necessário, é importante. A verdade é que a gente precisa aprender a ser como Marta, depois de aprender a ser como Maria. Você entendeu?
A gente precisa ser como Marta, depois de aprender a ser como Maria. Você pode fazer todo o resto, depois que você aprender a ser de uma coisa só. Trabalhe, estude, case, compra, venda, prospere para a glória de Deus. Mas antes, aprenda a ser de uma coisa só. Esses dias, conversando com muitos de vocês, eu fiquei pensando em nós como igreja local. Chuva, é? O primeiro teste do zinco. A gente não pode correr o risco de fazer muito. Vamos ficar de pé? Tenta ficar um pouquinho mais perto, só para vocês conseguirem me ouvir melhor. Me perdoa pela voz. Desde domingo passado eu estou quase sem voz. Me assusta muito. Vocês estão conseguindo ouvir, tá legal? Se não conseguirem ouvir, você me avisa. Me assusta muito como a gente consegue fazer coisas para Deus. Coisas que Deus nem pediu para a gente fazer. Como a gente consegue entregar para Deus coisas que nem Deus pediu para que a gente entregasse. A gente se predispõe aí em lugares que Deus nem enviou a gente. A gente quer fazer muito. Só que Deus não quer que a gente faça muito. Deus quer que a gente seja homem e mulher de uma coisa só. Como igreja local, nosso desafio, a estrutura é muito grande. No seu trabalho você tem desafios a fazer. Na sua família você tem muitos desafios. Você tem muita coisa para fazer. Não tem nenhum à toa aqui dentro. Qual é o problema? O problema é que nós estamos nos perdendo, fazendo muito, esquecendo de uma única coisa só. Esquecendo daquilo que é mais importante, da principal coisa. Nós estamos tirando Deus da equação. Nós estamos tirando Jesus da equação e fazendo todo o resto. Isso me assusta como igreja, porque nós não podemos cair no risco de fazer muito. Sabe por quê? Porque um dia Jesus já avisou que muita gente vai chegar no céu falando que fez muito. Vão chegar no céu diante de Jesus e falar assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós curamos no teu nome. Para algumas dessas pessoas, Jesus vai falar assim, ó: sai daqui, porque eu nem conheço vocês. Você entende como é perigoso fazer muita coisa? É perigoso a gente fazer muita coisa, chegar diante de Deus, não ser reconhecido por Deus, o Deus para quem nós fizemos todas essas coisas. É muito perigoso. Para a gente entrar num ativismo de fazer muito, é muito fácil. Difícil é sair do ativismo para fazer uma coisa só: buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. A minha oração é que você seja um homem e uma mulher de uma coisa só.
Um homem que busca a Deus com todas as suas forças.